Olá, eu sou o professor Luciano Sattler. Não sei se te digo bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos gravando esse momento aqui para tentar ser útil na sua jornada como educador, como professor, como professora, coordenador, diretor, para que a gente possa perceber as possibilidades da inteligência artificial, especialmente como as suas ferramentas de produção de conteúdo para a educação. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você acessar esse nosso conteúdo. Como eu te disse, eu sou Luciano Sattler, hoje estou no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, entre outras áreas de atuação, e é uma alegria e uma honra poder estar aqui com o Exis, com o Sistema Beni, para a gente conversar com pessoas tão qualificadas e interessadas com a melhoria da educação no nosso país, especialmente ao redor de valores, de ética e da cosmovisão cristã também. Nesse momento em que eu faço essa gravação e trago esse tema da inteligência artificial, talvez muita gente ainda esteja assustada, porque é um termo assustador. Pensar em inteligência artificial, existe todo um debate no mundo filosófico da tecnologia se realmente é possível atribuir o conceito de inteligência para uma máquina. Se inteligência não é algo que é exclusivamente humano. Se a inteligência não é algo que extrapola o cognitivo e, portanto, depende de uma relação da mente com um corpo vivo, um corpo orgânico. Então, nós não vamos conseguir aqui ter um debate, uma conversa sobre o conceito e as críticas e as diferentes abordagens relacionadas à inteligência artificial. É importante nós sabermos que, quando se fala de inteligência artificial, não existe somente uma tecnologia de inteligência artificial. Isso hoje é uma forma de apresentar um conjunto de diferentes formas tecnológicas que estão disponíveis geralmente online, conectadas na internet, em que ajuda a gente a trabalhar de uma forma diferente, a pesquisar de uma forma diferente, a construir conteúdos de uma forma diferente e absolutamente diferente do que nós tivemos até esse momento. Portanto, se você realmente se interessa e quer se aprofundar sobre o tema da inteligência artificial, entre em contato comigo, eu tenho muito material, posso mandar para você depois, para você discutir aspectos filosóficos, históricos, tecnológicos desse termo. Mas a minha ênfase aqui, no pouco tempo que nós temos, vai ter muito mais a ver em tentar mostrar uma breve introdução sobre o assunto e, especialmente, apresentar para vocês algumas ferramentas que sejam úteis para a vida do professor e da professora. Então, vamos nessa? Vamos nessa aventura de conhecer um pouco mais sobre esse universo da inteligência artificial, especialmente aplicada na educação? O primeiro alerta que eu quero fazer é que a inteligência artificial, ela já faz parte da sua vida. Ela já faz parte da nossa vida. Talvez você não tenha tomado consciência disso, mas já há vários anos que nós convivemos com tecnologias, plataformas que usam a inteligência artificial e elas estão no nosso cotidiano. A gente começa a usar isso sem, às vezes, se dar conta de que isso já está presente, muito presente na nossa vida. Eu trago alguns exemplos aqui que usam inteligência artificial. Então, toda vez que você consulta o Google para fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, um endereço, um restaurante, um hotel, uma pesquisa, quando você consulta o Google, você já está usando uma série de tecnologias que estão ali embutidas de inteligência artificial. A mesma coisa do concorrente do Google, que é o Bing, né, que é usado aí pela Microsoft. Se você tem um iPhone, se você tem um telefone Android, que usa Android, você usa a inteligência artificial, seja para a realização das ligações
que é o que a gente menos usa o telefone hoje, é para fazer ligação telefônica, né? Hoje até parece que virou falta de educação ligar para alguém sem perguntar antes se pode ligar pelo WhatsApp. Mas quando você usa o telefone para fazer pesquisa, para fazer ligação, para usar o WhatsApp, você está usando ferramentas de inteligência artificial. Quando você assiste o Netflix, ou o seu concorrente, o Amazon Prime, ou a Disney Plus, você está usando inteligência artificial. Por isso que os filmes na sua casa vêm recomendados de forma diferente para você, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Porque o Netflix, o Amazon Prime, está fazendo uma leitura dos seus hábitos de consumo de vídeo e quem faz isso são ferramentas de inteligência artificial. Quando você pede uma comida pelo iFood, quando você pede um carro pelo Uber, quando você acessa o Instagram, você está usando inteligência artificial. E Instagram e Facebook, cada vez mais o WhatsApp, até criam uma espécie de bolhas informacionais, porque eles começam a trazer só informações de um perfil conforme o seu perfil de consumo de informações. E quem faz essa gestão algorítmica de qual informação que você tem mais acesso, que aparece no seu feed, que você passa ali no seu dedo olhando o seu celular, e é uma coisa infinita, aquilo não para nunca, né? Tem gente hoje que, como diz o professor Cortella, entra na internet e fala, vou navegar na internet, mas na verdade naufraga na internet, porque se perde. Entra numa rede social e passa horas a fio, não percebe que perdeu tempo ali e gastou horas às vezes inúteis, então sendo horas subtraídas da sua família de alguma coisa importante que você precisa fazer. Porque essas redes sociais estão organizadas pela inteligência artificial para atrair o seu olhar, atrair a sua atenção. Então, quer queira, quer não, a maioria de nós já faz um uso intenso de ferramentas de tecnologia de inteligência artificial no nosso cotidiano. Ela já está aí, já está presente na nossa vida. E aí, quando nós falamos com professores, né, nós temos algumas atitudes. Aí tem o endereço da Sociedade Brasileira de Computação, que fez a gentileza de fazer essa ilustração. Você pode baixar lá o artigo sobre o ChatGPT e as diferentes concepções pedagógicas para o ChatGPT. E eles dizem assim, qual o tipo de professor que você é diante da inteligência artificial? Toda vez que você vê essa sigla IA, ela é uma sigla de inteligência artificial em português. Então nós temos o professor ou a professora que é negacionista. Ele fala assim, não quero saber disso, já estou quase aposentando, não vou mexer com inteligência artificial, isso eu não quero que faça parte da minha vida e não vou usar. Esse é o negacionista, ele diz que não é importante usar. Tem gente que tem medo da inteligência artificial. Então esse professor, essa professora vai falar assim, olha, não uso. Não usa, porque isso aí vai ser o fim do mundo, vai chegar aqui o exterminador do futuro, vai matar todo mundo, inteligência artificial é uma coisa do demônio, e aí fica com medo de usar e fala, não use. Tem aquele que é indiferente, fala assim, uso se quiser, vou ver se eu vou usar, não sei se isso vai fazer parte da minha vida. Sempre tem aquele que é o que eles falam em inglês, early adopters, que adotam inicialmente, são os primeiros a adotar uma tecnologia nova toda vez que chega. Você deve conhecer essa pessoa na sua escola, que é aquele que está sempre com o último modelo de celular, o último modelo de câmera, o último modelo de computador. Saiu uma tecnologia, ele é o primeiro a usar. São os early adopters, os que usam primeiro. São os entusiastas. Então ele fala assim, não, agora tem que usar a inteligência artificial o tempo todo, usa sempre. Não tem nada melhor do que isso. E você tem, o que a gente sugere, uma postura crítica para o uso da inteligência artificial. Você precisa conhecer o que é inteligência artificial, conhecer os problemas envolvidos com a inteligência artificial, conhecer os riscos envolvidos da inteligência artificial e aprender a usar de uma forma responsável para melhorar o seu trabalho, aperfeiçoar sua relação com os estudantes, com seus colegas e saber quando e como usar da melhor maneira.
Esses são os tipos mais comuns que nós encontramos de reações entre os professores e professoras quanto ao uso da inteligência artificial. E aí eu te pergunto, em qual categoria que você está? Você é um negacionista? Você é um temeroso? Você é um indiferente? Você é um entusiasta? Ou você é um crítico? É muito importante você saber aonde você está diante do fenômeno da inteligência artificial. Nós, quando falamos de inteligência artificial, antes nós já estávamos acostumados com um termo que todo mundo começou a conhecer, que é o chatbot. Na hora que nós começamos a ligar para os bancos e não fomos mais atendidos por pessoas, fomos atendidos por robôs que falam, esse robô é um chatbot. Quando nós começamos a receber telefonemas de telemarketing, e quando a gente atende, não é um ser humano que está falando, é um chatbot que está falando. E o chatbot já é um tipo de inteligência artificial que já estava na nossa vida e que a gente, às vezes, não tinha essa noção. Então, sempre que você pensar em um chatbot, você pensa nisso como um papagaio. Ele imita a gente, repete as palavras, com alguma compreensão do contexto da nossa resposta, mas nunca vai entender o sentido completo do significado da fala. Então, repare que apesar da gente usar o termo inteligência artificial, aqui no caso do chatbot, é um tipo fraco de inteligência artificial, porque nós classificamos a inteligência artificial em 3 tipos. Tem a inteligência artificial fraca, a inteligência artificial forte e tem a inteligência artificial geral, que eu vou falar mais à frente. Então, o chatbot é um tipo de inteligência artificial fraca, que não tem nem pouquíssima compreensão do contexto e nenhuma possibilidade de entender o significado da conversa que ele, a gente não pode falar ele ou ela, porque é uma máquina, não tem sexo, da conversa que essa máquina tem com a gente. Isso já faz parte da nossa vida, essa inteligência artificial fraca, que é um chatbot. Agora nós entramos em um novo momento, eu não quero encher a cabeça de vocês com termos muito técnicos, mas nós precisamos entender por que no último ano, especialmente depois do lançamento para o público geral, de uma inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, que foi lançado em novembro de 2022, na segunda quinzena. Por que esse assunto está tão presente agora na imprensa, nas escolas, nas empresas? Porque houve uma mudança do tipo de tecnologia por trás da inteligência artificial. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia que já está em desenvolvimento no mundo há mais de 70 anos. Mas o que aconteceu de 2012 para cá? A inteligência artificial é um tipo de tecnologia que ela se alimenta de dados. Ela precisa ter muitos dados para ela poder se educar e aprender a responder às coisas, a produzir coisas. E aí nós começamos a ter um volume excepcional de dados, especialmente a partir de 2012, disponíveis. E, além do volume de dados, nós passamos a ter mais de 4 bilhões de pessoas no mundo conectadas na internet, agora já está chegando a 5 bilhões, e mais de 5 bilhões. E quanto mais gente conectada na internet, mais dados são gerados, e aí permite que a inteligência artificial se alimente desses dados por meio dos seus algoritmos. E aí foi criado um tipo de tecnologia diferente, que é essa tecnologia chamada Deep Learning, Machine Learning, em que os especialistas em inteligência artificial mudaram a abordagem de desenvolvimento dessas tecnologias. Ao invés deles buscarem programar todas as perguntas e todas as respostas para a inteligência artificial, eles passaram a programar uma máquina capaz de aprender sozinha. Por isso que a gente encontra aqui a palavra learning, deep learning, machine learning. Learning é aprendizagem. Então, eles começaram a programar algoritmos numa rede similar aos neurônios, em que, num grande volume de dados que eles têm acesso, eles passam a ser capazes de reconhecer e gerar fala, reconhecer e gerar imagens, vídeos
e aprender a realizar tarefas que são extremamente complexas, como os assistentes virtuais, quando você conversa com o seu celular, ou com o Siri, né, com o Google Assistente, com o Alexa em casa, quando você tem o reconhecimento facial, que hoje está presente nas escolas, para desbloquear o acesso até nas escolas, no celular, quando você tem carros autônomos ou semi-autônomos, como nós já vemos hoje chegar, tudo isso tem a ver com Deep Learning. E o Machine Learning, que são essas coisas que estão presentes nas plataformas que nós usamos. Então, Deep Learning e Machine Learning alimentam as diferentes formas que a inteligência artificial se apresenta para nós. Se você quiser se aprofundar mais nessas questões técnicas, eu deixei aqui o link. Essa aqui é uma imagem que eu busquei na Folha de São Paulo, que tem hoje uma seção toda dedicada para a inteligência artificial, as pessoas entenderem melhor sobre isso. Aí você pode ir lá, mas não é nossa tarefa aqui focar muito nas questões técnicas, porque nós não estamos falando com desenvolvedores ou com empresas de tecnologia. Nós estamos conversando com educadores, mas é importante você saber que de 2012 para cá houve uma mudança crucial na forma como se desenvolve a inteligência artificial. E uma mudança que foi possível pela redução do preço do uso computacional que você faz, especialmente na nuvem, e pela quantidade de dados que são produzidos e pela quantidade de pessoas que estão conectadas à internet. Isso que gerou esse momento que nós entramos agora, que passa a ser chamado a era da inteligência artificial. Então, se a internet mudou o mundo, a internet foi popularizada no Brasil de 1996 em diante. E a internet demorou aí cerca de 20 anos para realmente mudar totalmente a nossa vida. Hoje você dificilmente imagina o seu trabalho sem fazer algum uso da internet. Você tem um aparelho de telefone nas mãos que o mínimo que ele faz é uma ligação, ele serve para muitas outras coisas. O seu banco foi para dentro do seu aparelho celular. Então as finanças, o trabalho, as redes sociais mudaram a nossa forma de ser e de atuar e de agir no mundo, e isso em 20 anos com a internet, com a web. Isso vai acontecer com a inteligência artificial de uma maneira mais ampla e mais rápida. A previsão é que em 5 anos nós vamos ter uma mudança mais abrangente, mais profunda do que o que a internet fez com as nossas vidas. Aqui é um exemplo também lá da Folha de São Paulo para a gente entender como que a inteligência artificial é usada no nosso dia a dia. Então, quando você põe um GPS, um Waze no seu carro, ele está conectado por meio do seu celular com satélite, ele verifica a intensidade do trânsito por meio de outras pessoas que estão conectadas na internet, o volume de dados disso é absurdo, coleta esses dados, processa a informação e aí gera para você uma sugestão de trajeto ideal para você ter maior efetividade para chegar ao lugar que você precisa chegar. Já quando você entra no Netflix, você tem lá o vídeo de origem, todos os quadros do vídeo, ou seja, todas as cenas desse vídeo são anotadas, são verificadas, são classificadas pela inteligência artificial, e a partir dessa classificação de imagens, ela faz uma análise do seu perfil de consumo, e a imagem que vai aparecer para você divulgando aquele filme é diferente do que aparece para outra pessoa que vai tentar ver o mesmo filme. E essas imagens são publicadas automaticamente, tudo isso feito por ferramentas de inteligência artificial que aprendem com você o que você gosta de assistir e quais as imagens que chamam mais a sua atenção. E aí, quando nós falamos de tipos de inteligência artificial, nós temos, como eu disse para vocês, a inteligência artificial fraca, a inteligência artificial forte e aquilo que alguns especialistas chamam da inteligência artificial geral. Isso, quando vocês forem pesquisar, os autores falam sobre a singularidade, que a humanidade vai viver até 2045 um momento em que as máquinas
vão superar a inteligência equivalente a todos os cérebros humanos combinados e elas passarão a ter consciência da sua existência e tomarem decisões totalmente autônomas. Dá para acreditar que isso vai acontecer? Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acho que isso é coisa de ficção científica. Mas uma coisa nós não podemos negar. Já em 2015, a máquina superou a inteligência de um rato. E pouco depois, superou a inteligência de um ser humano, nas tarefas que ela se dispõe a fazer. Imagina se você fosse fazer essa classificação do Netflix. É uma coisa impossível de fazer na velocidade e de forma massiva com que a inteligência artificial faz hoje. Agora, será que nós vamos ser superados? Então, outros autores fazem uma aposta nisso que eles chamam aqui, agora não se assuste com o que eu vou falar, porque é um pouco apocalíptico, são chamados transhumanos, no sentido de pessoas que vão incorporar elementos digitais no seu corpo e na sua mente para poderem trabalhar junto com a inteligência artificial. Será que é isso que será a singularidade? Será que é ficção científica? O que eu sei é que hoje existe algumas empresas, e a mais famosa pertence àquele senhor, o Elon Musk, que é dono da Tesla e agora do Twitter, em que a empresa chama Neuralink, que está fazendo testes para que o cérebro humano tenha acoplado um tipo de chip em que a inteligência artificial esteja incorporada ao cérebro da pessoa e conectada na internet. Será que nós vamos ver isso acontecer? Não deixa de ser um tipo de Frankenstein. Um ser que passa a ser vivo por meio de alguma intervenção tecnológica que o ser humano criou. Assustador. Eu acho assustador. E nós vamos sair desse tema, senão você vai querer desligar esse vídeo exatamente nesse momento. Não fuja, continue. Eu vou parar de falar essas coisas. Vamos voltar para o nosso tema, que é a educação. Isso aqui é um artigo muito interessante que a Sociedade Brasileira de Computação lançou agora no mês de março, em que a pergunta era: será que o ChatGPT vai substituir professores e professoras? E eu mudo um pouco essa pergunta, dizendo o seguinte: quando é que um professor ou uma professora merece ser substituído por uma inteligência artificial? E pasmem, infelizmente nós temos professores e professoras que merecem ser substituídos por uma inteligência artificial. E eu vou explicar quando que isso acontece. Aqui tem um link para esse artigo, se você quiser ler depois. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: nunca um bom professor, uma boa professora, foi tão importante quanto nos dias de hoje. Nós estamos num mundo de excesso de informação. E a abundância de informação não significa mais conhecimento ou mais sabedoria. Quem pode me ajudar com um copo de água? E não precisa editar, nós vamos seguir como se fosse uma aula normal. Porque na abundância de informação não significa mais conhecimento ou mais sabedoria. Nunca nós tivemos tanta informação sendo produzida em tamanha velocidade e distribuída de forma tão eficaz como nos dias de hoje. Então nós temos volumes inéditos de informação, velocidade inédita de distribuição e acesso à informação. Obrigado. E, ao mesmo tempo, nós temos, nessa abundância de informação, uma dificuldade imensa na escola, porque parece que as pessoas estão com mais dificuldade de aprender. Isso teria que ser objeto de uma outra palestra nossa, outra conversa nossa, sobre essa questão até da dopamina, das redes sociais, o impacto que isso tem na formação da memória profunda e os desafios que isso traz para a escola. Mas quem é professor, quem é professora, sabe que está difícil a sala de aula. Você pede a um aluno ou uma aluna para ler um livro, qual é a primeira pergunta que eles te fazem? Tem um vídeo? Tem um resumo no YouTube desse livro?
E se você fala, não, eu quero que você leia o livro, as reações às vezes podem ser as piores possíveis. Porque as pessoas estão acostumando com um consumo superficial, rápido, acelerado de informação, e o nosso cérebro não foi criado para isso. E o mundo cada vez mais vai se diferenciar entre pessoas capazes de gerar memória profunda com princípio, meio e fim sobre um tema e pessoas que só vivem com pensamento acelerado e que não são capazes de aprofundar em nada. E talvez a principal tarefa do professor hoje seja guiar as pessoas para que elas realmente aprendam com as melhores fontes de informação, as mais confiáveis. Portanto, num mundo de excesso de informação, nunca foi tão importante termos um bom professor e uma boa professora para guiar a gente, para nos ajudar a nos aprofundarmos no que realmente importa. E aí a gente pensa, quais são as principais marcas de um bom professor? Quais são as principais marcas de uma boa professora? Eu coloquei esse coração aqui, essa imagem de coração, com várias plantas nascendo nesse coração aí, fértil, porque eu ouvi uma frase no início desse ano que nós estamos gravando, lá no Salt Summit, que é um encontro de startups em Porto Alegre, e eu ouvi essa frase de uma grande executiva de uma rede de varejo, e ela disse assim, na era da inteligência artificial, quem tem um coração é rei. Então, a única forma de nós enfrentarmos a inteligência artificial é nós investirmos na nossa humanidade. Nós realmente reforçarmos o nosso lado humano. E, infelizmente, tem professor que está querendo ser máquina. Só repetindo conteúdo, só focado no conteudismo, na prova, no teste, e não estabelece uma relação de ensino-aprendizagem mais significativa, de forma personalizada, com seus estudantes. Toda vez que você não sabe o nome de todos os estudantes para quem você ministra a aula, você está incorrendo num erro de uma máquina. E o pior, uma máquina antiga, porque as máquinas novas, com a inteligência artificial, sabem o nome de cada um. Então, as marcas de um bom professor, a meu ver, têm a ver com conhecimento. Ele tem que ter realmente um domínio no seu campo do saber, tem que ser capaz de trabalhar de uma forma interdisciplinar, então ter profundidade no seu campo de conhecimento, mas ter a abrangência de conversar com outros campos do conhecimento, porque no mundo complexo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são fundamentais. Então, sim, você tem que saber bastante da área que você vai ministrar aulas. Mas você precisa ter empatia. E Carl Rogers já dizia isso para nós na década de 60, que isso é fundamental para um bom professor. Empatia é essa compreensão sobre o outro e essa disposição para se colocar no lugar do outro. Você precisa ter compaixão, que é mais do que solidariedade, porque compaixão é se mover em direção ao outro para tentar melhorar a situação que o outro está. Então pede um movimento. É ver aquele aluno, aquela aluna que estão na sala de aula, às vezes numa situação de sofrimento. Famílias destroçadas, pais que não prestam atenção nos seus filhos, pais que acham que a escola é um depósito onde ele pode ficar livre dos seus filhos por algumas horas, pais que não dialogam, responsáveis que não prestam atenção. E aí nós temos essa crise de significado que abate os nossos adolescentes e até mesmo crianças nos dias de hoje, porque não sentem que são percebidos como seres humanos em casa e em outros espaços. Então, chega na escola, nós precisamos trabalhar com compaixão. A compaixão hoje é fundamental para uma boa relação de ensino e aprendizagem. E outra característica que forma um bom professor hoje é essa disposição para a aprendizagem. Você vai ter que ter curiosidade intelectual e disposição para aprender sempre. Porque à medida em que mais informação num volume inédito é criado e distribuído
como nunca antes na humanidade. Para você ter uma ideia, existem dados mostrando que nos últimos 5 anos, o volume de informação que foi criado no mundo é maior do que todo o tempo anterior registrado da humanidade. Então, como é que nós vamos lidar com tanta informação nova, tanta novidade tecnológica, e que os nossos alunos já nascem nesse contexto? Nós vamos ter que ter essa disposição para aprender sempre. Então, eu acredito, de tudo que eu estudo, da minha experiência com as escolas, que hoje essas são algumas das principais marcas de um bom professor. É o domínio do conhecimento, a empatia, a compaixão e a disposição de aprender. E aí reparem que empatia, compaixão e aprendizagem sempre são características do ser humano. Então, sem abrir mão da nossa obrigatoriedade de tratar o conteúdo, nós temos que entender que o aluno e a aluna só vão aprender de verdade se nós estabelecermos uma relação de confiança. E isso pede empatia e pede compaixão. É olhar para o aluno de uma forma que o aluno perceba que você acredita no aluno. Que o estudante perceba que ele é tratado de uma forma individualizada por você. Então, menos ansiedade em passar o conteúdo vai gerar melhor resultado se o aluno perceber o seu interesse genuíno no desenvolvimento desse estudante. Em tempos de inteligência artificial, quem tem um coração é rei. Vai reinar. Vamos focar no humano, na relação humana. E aí o convite, já que a inteligência artificial está tão presente aí na nossa vida, aliás, eu te convido a me encontrar aí no Instagram, no Luciano Sattler 2023, entra lá e faz contato comigo, eu adoro ter educadores lá na nossa troca. O convite é que a gente entre numa era de coautoria com a inteligência artificial. E para nós trabalharmos em coautoria com a inteligência artificial, nós temos que repensar o nosso papel na curadoria dos melhores conteúdos, o protagonismo dos estudantes por meio das metodologias ativas e o aprender a aprender, que agora, junto com a metacognição, é a nossa principal tarefa, porque também nós estamos preparando estudantes que, quando se formarem, o mundo já vai ter mudado radicalmente e temperado pela inteligência artificial. Então, mais importante do que o conteúdo que ele aprende hoje é nós o ensinarmos, dentro até do que a Unesco preconiza, no aprender a aprender. Tem esse ferramental cerebral que é a metacognição, porque ninguém mais pode parar de aprender nos dias de hoje. E aí, de novo, da Sociedade Brasileira da Computação, daquele artigo que eu indiquei para vocês, eles falam, olha, nós já estávamos acostumados a usar o computador como uma máquina de ensinar, né? Nós tínhamos sistemas autoinstrucionais, nós temos um sistema que permite a atividade tutorial, a demonstração, como nós estamos fazendo aqui com slides, os exercícios que são usados pelo computador, as práticas que nós usamos no computador, os testes, os jogos, a simulação. Tudo isso tem a ver com software educativo, com objetos de aprendizagem, com quiz, né? Exercícios gamificados, videoaula. Tudo isso tem a ver com algo que nós já estamos acostumados. A interação das pessoas por meio do computador com os conteúdos. Isso é usar o computador como uma máquina de ensinar. Aí nós temos usar o computador como uma ferramenta para a construção de conhecimento. Então, nós passamos a usar as ferramentas de editoração, programação, manipulação de informação e processos para construir conhecimento. Então, quando a gente usa a robótica educativa, o suporte à cultura maker, a impressora 3D, a modelagem de objetos, a gente cria um site, cria um software, nós estamos criando projetos, resolvendo problemas, e aí isso ajuda na reflexão
quando a gente faz essa construção de coisas que tem a ver com conhecimento. Lembrando que informação é tudo aquilo que a gente pode exteriorizar para os outros acessarem. Conhecimento só acontece nas pessoas. Enquanto está nas máquinas, não é conhecimento, é informação. Conhecimento é quando gera significado para as pessoas. Conhecimento só acontece nas pessoas. A outra forma, como nós já estamos acostumados, é usar o computador como comunicação, como um meio de interação social, de comunicação, compartilhamento, relacionamentos sociais, né? Então, quando a gente usa e-mail, participa de uma comunidade virtual, compartilha arquivos. Quando usamos o WhatsApp, sistemas de mensagem instantânea, mensagem em grupo, videoconferência, blog, redes sociais, nós estamos usando o computador como um meio de comunicação. Qual é a novidade agora com a inteligência artificial? Nós passamos a usar o ChatGPT e outras inteligências artificiais na educação. Nós passamos a usar o computador como um coautor, o computador para nos ajudar a coproduzir obras novas, criativas, e o computador como um conversador, uma entidade que a gente passa a conversar sobre quase todos os assuntos. Aí começa a ficar assustador de novo, né? Porque tem gente conversando com o computador as coisas mais absurdas. Hoje já tem gente namorando inteligência artificial. Eu te mando as notícias, são assustadoras. E até o conceito hoje de plágio está sendo muito discutido no mundo, porque na hora que eu produzo um texto novo usando a inteligência artificial e ela traz para mim esse texto, ela buscou essa construção de texto em diversas coisas disponíveis na internet. Será que isso é plágio ou não é? Porque não é só uma cópia. Ela cria um texto novo a partir dos textos dos outros. Então, o conceito de plágio também começa a ser rediscutido. Hoje é comum, quando a gente entra em alguns textos de jornais, revistas, blogs, em que lá está identificado: olha, texto produzido por um humano. Você já viu isso? Esse texto foi produzido por um ser humano. E cada vez mais nós encontramos: esse texto foi produzido em parceria com uma inteligência artificial. E nós já encontramos: esse texto foi produzido por uma inteligência artificial. Os jornais estão adotando, as empresas de propaganda estão adotando, os vídeos sendo produzidos por inteligência artificial. Cada vez mais nós temos o problema das chamadas deepfakes, que são aqueles vídeos, aquelas mentiras, que quando você assiste o vídeo ele é perfeito, mas aquela pessoa nunca falou aquilo. O vídeo foi criado com a voz da pessoa, com a imagem da pessoa. Você não consegue diferenciar que não é ela falando as coisas mais absurdas. Mas está aí a tecnologia disponível para a coprodução de obras criativas. É isso que a IA traz para nós: poder criar coisas novas e poder conversar com essas inteligências artificiais. E nós, eu acredito que não temos muita escapatória, a não ser, assim como não tivemos com o Google, tivemos que incorporar o Google em nossas práticas educativas, que é usar a inteligência artificial como coautora, né? Pedir para produzir uma obra, texto, imagem, som, né? A obra produzida trazendo informações novas, adicionais àquelas que eu coloquei. Eu edito e faço novos pedidos para essa obra ser melhorada, e aí eu assimilo, faço a reflexão e reformulo tudo isso que essa interação do aprendiz com o computador traz, usando uma inteligência artificial criativa. É o conceito que eles usam aqui, mas normalmente é pensado como inteligência artificial generativa, porque, de novo, a criatividade, para um bom campo de pessoas que atuam nisso, a criatividade é um conceito exclusivamente humano. Nós não podemos falar que uma máquina é criativa. Eu sou dessa linha, não sei qual é a linha que você adota. Então a gente prefere falar da inteligência artificial generativa, né?
E esse fenômeno todo, como nós vimos, né, foi impulsionado por essa chegada do ChatGPT, que pertence a uma empresa OpenAI, que tem entre seus maiores investidores a Microsoft. E com isso a Microsoft passou a ter um papel de protagonismo que antes estava mais com o Google, com o Facebook, Meta, né, ou com a própria Apple. E agora nós temos esse fenômeno que é o ChatGPT. O que é o ChatGPT? É um chatbot. Só um robô de conversação? Será que é isso mesmo? É um mecanismo de busca na web? Agora o Google lançou o Bard, que compete com o ChatGPT, e você, quando consulta o Google, você já pode ter uma resposta de texto e imagem gerada pelo Bard, usando como mecanismo de busca. É um copiloto para você navegar na web? Sim, pode ser ambas as coisas. É um assistente pessoal inteligente? É muito mais do que isso. Alguns falam, é um oráculo, vai trazer o futuro para nós, né? Oráculo é um conceito religioso da Grécia Antiga? Não, acho que não. Ele pode ser um entrevistado? Sim, eu posso perguntar qualquer coisa e ele geralmente vai responder. E ele pode ser, ele ou ela, porque ChatGPT não tem sexo, pode ser um coautor. E eu quero falar sobre isso, dessas ferramentas como coautores no mundo educacional. Para você ter uma ideia, eles aplicaram no ChatGPT o Enem de 2022. E aqui nós vemos um gráfico de quantas pessoas que acertaram as respostas. O pior desempenho do ChatGPT no Enem 2022 foi em matemática. O melhor desempenho do ChatGPT em 2022 foi na área que a gente conhece mais como humanas, né, linguagens. Mas aqui no conceito geral, no Enem em geral, você vê aqui que 50% dos seres humanos acertaram até 34% das questões. 36% já foi um grupo menor. E olha lá o desempenho do ChatGPT. Temos a versão 3.5, que era gratuita, 69% das questões foram acertadas pelo GPT 3.5, ou seja, mais do que 99,1% dos humanos. E o GPT-4, que era a versão paga naquele momento, quando o teste foi aplicado em junho, ele acertou 80% das questões, ou seja, mais que 99,92% dos seres humanos. Nenhum ser humano acertou mais que 93% das questões. Ou seja, se nós organizamos a nossa escola pensando em resultados de Enem, nós passamos a competir com o ChatGPT. Ele vai ser capaz de ensinar melhor do que nós para as pessoas terem melhor desempenho do Enem. Então o Enem, ele tem que ser para nós não um objetivo, ele tem que ser consequência. Porque se a única forma de nós vencermos a inteligência artificial é nós focarmos no nosso lado humano, a nossa tarefa primordial com os alunos é ajudá-los a também desenvolverem a sua humanidade. E aí está aqui com o sistema Bene, né, focado no socioemocional, tem tudo a ver com esse momento desafiador que a inteligência artificial traz para nós enquanto escola. A gente desfocar no Enem, sem saber, sabendo que quando reforçarmos o socioemocional, a leitura crítica de mundo, os alunos vão ir super bem no Enem, mas não tem mais a ver com decoreba. Nós não vamos conseguir competir nesse sentido. Eu quero focar, sou uma escola focada no Enem. Não, nós temos que ser uma escola focada no desenvolvimento humano para que até essas pessoas tenham condições de enfrentar esse universo marcado pela era da inteligência artificial. E como vocês sabem, quando você usa qualquer ferramenta de inteligência artificial a partir de texto para produzir um vídeo, texto para produzir um áudio, texto para produzir uma imagem, texto para produzir texto novo, que é o que o ChatGPT faz, dentre outras coisas que o ChatGPT faz, aí apareceu esse conceito que nós estamos nos acostumando com ele, que é o conceito de prompt. O que é o prompt?
Quanto melhor a instrução ou a pergunta que eu faço nessas ferramentas, melhores serão os resultados que eu vou receber. E aqui é um site que eu estou indicando para vocês, que é a Inteligência Artificial para Educadores, e que fala sobre inteligência artificial generativa. Tem uma livraria, né, uma biblioteca, na verdade, library, a biblioteca, de prompts que você pode usar. Isso, se você pede o Google para traduzir, ele traduz na hora, o Chrome, em que você vai ter os melhores prompts para a área administrativa, para a área de avaliação, para a área de comunicação, para estudantes, para o planejamento de aulas, para desenvolvimento profissional, para a aprendizagem socioemocional e para as necessidades especiais. Aqui tem a ver até com a questão da inclusão. Então, como usar o melhor prompt no ChatGPT, no Claude, no Bard, no Perplexity, que são as ferramentas mais usadas para essa busca? Como fazer o melhor prompt? E aí o desafio que eu falo, não, a provocação que eu trago para vocês, será que à medida em que nós aprendermos a ter e desenvolver os melhores prompts, nós não estamos, na verdade, com incentivo à pedagogia da pergunta, ao método socrático? Hoje, menos importante do que trazer a melhor resposta é trazer a melhor pergunta diante de um mundo de crescente complexidade. Então, aqui eu trago para vocês, está à sua disposição, está aí o endereço, uma biblioteca de prompts. São dezenas de milhares de prompts que você pode traduzir e melhorar aquilo que você quer produzir usando a inteligência artificial a seu favor. Eu trago aqui também uma lista de ferramentas que são similares ou complementares ao ChatGPT. Todas elas têm uma versão gratuita para você experimentar e, logicamente, tem uma versão paga, mas não é muito caro, para você usar e melhorar aquilo que você quer produzir, especialmente no campo do texto. Olha aí, eu trago para vocês 12 ferramentas que não são o ChatGPT, mas que são complementares ou similares ao ChatGPT. Eu trago aqui outras 12 ferramentas para você que quer gerar imagens para usar na sua sala de aula. E aí é importante você criar uma biblioteca de imagens da sua criação. Então, amplia o poder criativo do professor para gerar imagens didáticas de uso, tanto no presencial como no híbrido e na EAD. Tá? Aí mais 12 focadas na geração de imagem, tá? Já testei algumas delas, é assustador como que com 1, 2 frases você gera imagens novas, criativas e bonitas, e aí à medida que você devolve o prompt para ela, ela vai aperfeiçoando a imagem ao ponto de ficar perfeito dentro do seu desejo. Eu trago aí 12, essa apresentação eu creio que será disponibilizada a vocês aí no site do Access, mas são mais 12 também ferramentas para você que queira criar vídeo. Hoje é possível você colocar um texto na ferramenta de inteligência artificial e ela gera um vídeo, depois você aperfeiçoa esse vídeo. Olha o desafio para quem vive de produzir vídeo aí. Olha o desafio para quem vive. Sabe, eu conversei com uma amiga minha, ela é dona de uma das grandes empresas de produção de conteúdo didático no Brasil, atende grandes grupos educacionais. Ela falou que esse ano os contratos dela foram reduzidos pela metade. Porque ficou mais barato para os grupos educacionais terem uma pequena equipe de produção e passarem a produzir os seus vídeos e os seus materiais didáticos de maneira muito ágil, usando a inteligência artificial. Ferramentas de áudio, ferramentas de inteligência artificial para a produção de áudio, né? Então você grava a sua voz, coloca o texto e ele vai gerar um podcast, por exemplo, gerar um texto falado muito rapidamente e você edita isso com muita facilidade. A curva de aprendizagem que você vai ter para aprender isso também não é muito grande, é só você ter interesse, acesso à internet, ter uma boa ferramenta e você, em 2, 3 horas, você já vai estar usando de maneira tranquila para transformar sua aula usando recursos didáticos diferentes.
Tem aí mais 12 ferramentas para você que quer criar apresentações, como esse PowerPoint que eu estou apresentando. Antigamente a gente falava PowerPoint, agora não vai poder mais ser PowerPoint, é apresentação, né? E slides que você pode criar para tornar bonito o seu material didático e criativo, né? Então tá aqui, tem com texto, você cria apresentações lindas usando essas ferramentas e assim, o mais impressionante é a velocidade que você consegue isso. E aqui ferramentas de IA para geração de conteúdos diversos. Você pode relacionar imagens, textos, vídeos em um só conteúdo usando essas ferramentas. Reparem que eu estou trazendo 12 de cada uma, mas hoje existem milhares. Eu estou trazendo as mais conhecidas para vocês, que agora você passa a ter a inteligência artificial à sua disposição, a inteligência artificial generativa, para gerar coisas que vão enriquecer a sua sala de aula. Melhor ainda, se você tiver uma conta numa dessas ferramentas e você criar coisas de forma coletiva, com outros professores, outros alunos, e aí você chega com material na sala de aula e você termina a aula com outro material a partir da participação dos alunos. E se os alunos participam na criação de novos conteúdos, eles também se engajam e você sabe que a melhor forma de aprender é ensinar. Então, ponha os seus alunos para produzirem com você usando essas ferramentas e outras que você vai pesquisar a partir de agora. E, finalmente, esse site que a própria OpenAI, que criou o ChatGPT e outras ferramentas, disponibiliza especificamente para professores. Hoje você entra nisso aqui, se você não lê inglês, peça ao seu navegador para traduzir, ele vai traduzir isso com inteligência artificial para o português em 1 minuto. Então isso não é mais barreira. E aqui é um site ensinando com a inteligência artificial um guia de como que você faz para usar o ChatGPT para gerar coisas novas na sua sala de aula. Tem uma infinidade de recursos aqui, inclusive prompts, uma biblioteca imensa de prompts para você poder usar. Então, minha gente, hoje não tem mais desculpa. Eu quero deixar para vocês 2 recados finais. 3. Primeiro, espero que não tenha sido muito chato. Só tenha sido um pouco chato. Se só foi um pouco chato, eu já fico feliz. Entra em contato comigo e fala: Luciano, foi pouco chato. Eu vou ficar muito feliz se você me mandar esse recado. Segundo, não tem mais desculpa e não tem mais onde se esconder. Você precisa aprender a usar a inteligência artificial na sua sala de aula, na sua relação com seus alunos. E a melhor maneira de fazer isso é ter algum domínio técnico dessas coisas, mas reforçando o seu lado humano. Se você reforçar o seu lado humano, você vai se tornar um professor ainda melhor do que você já é hoje, com um olhar humano e dando aos seus estudantes condições de aprenderem a usar essas coisas para melhorarem também a sua trajetória, tanto nos estudos quanto posteriormente no mundo do trabalho. Talvez você esteja falando assim: eu não quero. Talvez você seja um negacionista. Falta pouco para eu aposentar. Eu quero dizer para você o seguinte: a não ser que você vá se aposentar nos próximos 6 meses e consiga viver da sua aposentadoria, você tem que trabalhar com inteligência artificial. Não tem como escapar. Espero que tenha sido útil. Eu sou o Luciano Sattler e gostaria muito que você entrasse em contato comigo. Eu sou facilmente encontrável aí pela internet e estarei aqui junto com vocês no Sistema Bene no ano que vem para a gente poder trabalhar. Obrigado e Deus te abençoe.